Queria compartilhar com vocês um trecho da palavra que tem impactado muito meu coração e já há anos. Essa leitura sempre traz um desafio novo, só que últimos dias eu li esse texto e fui impactado de uma forma especial e eu queria compartilhar com você aquilo que Deus falou comigo, aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Eu quero orar primeiro, mais uma vez, pedindo a Deus para iluminar a nossa mente. Se Deus não fizer, nada vai acontecer, querido. Mas se o nosso Senhor, se o nosso Deus mexer com o nosso coração, se Ele colocar a palavra dEle, misturar a palavra dEle com as minhas nessa noite, impactar a nossa vida, nós podemos ser transformados, revolucionados em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Tua palavra será lida e exposta, então que ela possa nos transformar e nos moldar conforme o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço para nós que estamos aqui e para aqueles que nos assistem em casa e participam conosco, que nós sejamos impactados e transformados em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Tudo que é novo gera em nós algum tipo de ansiedade. Tudo que é novo, novo assusta um pouco, traz um pouco de dúvidas e certa preocupação. O novo é difícil para a gente, né? A maioria das pessoas tem dificuldade, até quando o novo é uma coisa boa. Por exemplo, quando a mãe descobre que está grávida. Eu lembro quando nós descobrimos que a Sandra estava grávida, como nós ficamos apreensivos, né? É uma coisa boa, excelente, mas é novo. Primeiro filho, nunca sabemos como que funciona, como é que é, o menino não vem com manual, então a gente fica apreensivo. Então, todas as vezes que a gente está diante do novo, a gente se sente assim um pouco, como é que vai ser? Muitas vezes, essa ansiedade não se justifica, porque depois que nós entramos naquilo, nos adequamos, fazemos, e às vezes nós vamos protelando por medo, mas quando a gente chega e faz, não tem para onde correr mais, a gente vê que não era aquele bicho de 7 cabeças, não é? Só que há algo que nós precisamos fazer diante do novo. Se a gente quiser viver o novo, e o novo, uma coisa boa do Senhor para nós, nós precisamos sair da zona de conforto. O novo exige de nós que saiamos da nossa zona de conforto. E toda vez que a gente é tirado da nossa zona de conforto, a gente é tomado, queridos, por uma série de emoções e sentimentos que não raro nos deixam desorientados. O novo é muito complicado, por isso tem muita gente que resiste enquanto pode a qualquer coisa que seja nova. Eu lembro que quando os celulares, logo que saíram, tinha tecla mesmo, né? Aquela tecla física, né? E durante muito tempo o celular tinha tecla física, e aí começaram a surgir os celulares com essa tecla digital, que você clica na tela mesmo. E quando surgiu esse celular, eu fui para apresentar para uma pessoa, eu levei o celular, o tablet, não sei, para mostrar para a pessoa, ela tinha medo de colocar a mão, porque era algo novo, para ela era assustador. Já passou esse medo, já se adaptou das novas tecnologias, mas aquilo me chamou a atenção. Na época eu achei engraçado, porque era algo real para ela, tinha medo de colocar a mão, sabe-se lá o que ia acontecer, sabe lá o que, eu não sei o que ela pensava, mas tinha medo. Então, a gente precisa sair da zona do conforto, e sair da zona de conforto nos deixa um pouco apreensivos, um pouco preocupados. Como será? Né? Lembra quando o pessoal saiu do Egito? Eles saíram do Egito bem animados, mas depois falaram assim: poxa vida, se a gente estivesse no Egito, não ia ter esse desafio todos. Então, há essas situações. Então, em momentos em que a gente precisa enfrentar o novo, nós precisamos de orientação. Nós temos um novo diante de nós, não dá para fugir dele, precisamos de orientação, precisamos de alguém que nos dirija. Nós precisamos, ao nosso lado, de pessoas que já trilharam pelo caminho que para nós agora é novo. Essas pessoas que já passaram, para poder nos ajudar e nos encorajar, e dizer assim, ó, vai que é possível, vai que é possível. Precisamos conosco pessoas que possam nos ajudar.
e que possam compartilhar as experiências que tiveram ou que têm para nos ajudar a superar as dificuldades e conquistar aquilo que Deus tem para nós. Nós vamos ler um texto, Josué, capítulo 3, e nessa história, nesse texto aqui que nós vamos ler, nós encontramos o povo de Deus num período da sua história em que o novo estava diante deles, algo completamente novo, e eles não tinham mais como voltar atrás, era só para frente. Agora, antes da gente ler, eu queria que você pensasse o seguinte, o livro de Josué não é tão somente um livro que apresenta histórias que aconteceram com o povo de Deus, trata de experiências e lições para o povo de Deus em todo o tempo, inclusive para nós aqui, igreja de Deus, nessa noite, lições que nós precisamos aprender e aplicar à nossa própria vida. Então você que vai ouvir a palavra nessa noite, você que receberá a ministração de Deus, eu peço que você entenda e você coloque no seu coração que Deus quer falar com você. Deus não está querendo apenas te enriquecer com mais uma história, agora você tem mais um conhecimento, mais informação. Deus quer transformar a sua vida, Deus quer transformar a sua história, e é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite. Josué 3, versículos 1 a 17. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial, e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem os sacerdotes levitas, que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão, e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca, não se aproximem dela. Dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor seu Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e
todo o povo e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Você já conhecia essa história? Eu sei disso, mas eu queria lembrar algumas coisas que estavam acontecendo no contexto aqui. O povo havia passado 40 anos caminhando pelo deserto, e após 40 anos, o povo estava prestes a entrar na terra prometida, prestes a entrar na Canaã, a terra da promessa. Porém, para eles tomarem posse da terra, eles precisavam cruzar o Jordão, precisavam atravessar o Rio Jordão. É verdade que o deserto era um lugar inóspito, um lugar hostil, um lugar difícil para se viver, e que tinha, seus próprios desafios, suas dificuldades de enfrentamento. Claro, o deserto é difícil mesmo. Agora, depois de 40 anos andando no deserto, aquele povo estava acostumado com o deserto, já sabia como lidar com as situações, já tinha aprendido a contornar a hostilidade daquela região. 4 décadas andando por aquele lugar já foram suficientes, mais que suficientes, para que o povo se habituasse a uma vida cheia de limites e repleta de privações. Isso é verdade. Mas agora eles estavam diante do Rio Jordão, nas campinas do Jordão, no Vale do Jordão, e estavam diante de uma nova fase, uma nova etapa da vida deles. Estava diante deles o começo do desenrolar de uma nova história, e se eles quisessem viver esse novo tempo, eles iam precisar sair da sua zona de conforto. Embora o deserto fosse hostil, naquele momento, era uma zona de conforto para o povo de Israel, e eu queria que você pensasse nisso. Muitas vezes a gente está num lugar que não é tão bom, um lugar que nos mantém privados de muitas coisas, estamos numa situação difícil, e nós temos a possibilidade de, orientados por Deus, seguir para algo novo, mas nós estamos tão acostumados com aquela situação difícil, que a gente prefere ficar ali, a se movimentar para um novo tempo. Mas eu queria desafiar você nessa noite, a sair do deserto e atravessar o rio. O povo chegou mais próximo que ele podia da terra prometida, mais próximo possível, ali, às margens do Rio Jordão. Era o limite que separava o povo de tomar posse, de entrar na terra da promessa. Josué não sabia o que ia acontecer, Deus ainda não tinha falado com Josué como que ele ia atravessar aquele povo lá. Alguns estudiosos falam que havia cerca de 1 milhão de pessoas, ou já vi outros estudiosos falando em cerca de 2 milhões de pessoas. Nós não temos como precisar esse número, mas era multidão, e havia mulheres grávidas, havia crianças, havia idosos, gente de todo tipo, havia animais, eles tinham muitas coisas para levar, lembra, os itens, os móveis e aquilo que compunha o tabernáculo, tudo tinha que ser levado para o outro lado. Josué não sabia como ele ia fazer, mas Deus estava conduzindo. Deus agora, ele assumiu o lugar de Moisés na direção do povo, e ele confiava que Deus ia guiá-lo. No capítulo 1 de Josué, Deus faz promessas para ele, e ele confiou na promessa, e agora ele sai de Sitim, ele está lá em Sitim, ele sai de Sitim, e anda aí cerca de 15 quilômetros, até chegar ali às margens do Rio Jordão. Diante deles, algo inédito. Diante deles, aquela terra que eles sonhavam com ela há tanto tempo, terra que mana leite e mel, prometida a Abraão tantos anos antes, tantos séculos antes. O caminho era novo, a situação era nova, havia muitos sentimentos, muitas expectativas, havia medo certamente, havia dúvida, o que fazer, mas para eles viverem o novo, eles precisariam do cuidado e do direcionamento daquele que conhece o futuro. Irmãos, preste atenção, nós sempre teremos desafios diante de nós. Toda vez que você tiver um desafio, vai para os pés do Senhor. Ele é quem conhece o futuro, querido. Ele pode e vai te orientar, se você buscar de todo o coração. O que fazer então, quando algo novo está diante de nós? Quando uma oportunidade nova está diante de nós? Que ações, que atitudes
atitude nós podemos tomar se nós pretendemos ter novas conquistas, novos sucessos? O que nós podemos aprender desse relato que nós lemos aqui no capítulo 3 de Josué? Eu quero olhar como que Josué e o povo se comportaram, quais foram as suas escolhas, qual foi a dinâmica que eles tiveram naqueles dias, naquele momento, naquele evento da história do povo, e trazer para nós algumas lições aqui. Então, a primeira coisa que eu percebo aqui, está no texto, é o seguinte: que esse povo seguia o Senhor e a sua palavra. Primeira coisa, siga o Senhor e a sua palavra. Diante do novo, siga o Senhor e a sua palavra. Nós lemos aqui no final do versículo 3, diz assim: saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Sigam a arca. Irmãos, a arca da aliança era uma caixa feita de madeira de acácia, revestida toda em ouro. Uma caixa pequena, não era muito grande, era uma caixa de 90 por 50, uma caixa relativamente pequena, toda revestida em ouro, mas que tinha uma tampa de ouro puro, que era chamada de propiciatório. Essa tampa tinha 2 querubins, um de um lado e do outro, e as asas se ligavam. E era ali, em cima daquela tampa, chamada propiciatório, que Deus se manifestava a Moisés e falava com ele quando Moisés entrava no Santo dos Santos. Era ali que o sangue era aspergido para poder purificar o povo dos seus pecados. E essa caixa agora era a representação da presença de Deus, era o símbolo de que Deus estava presente. A arca da aliança, o símbolo da presença de Deus. E era mais do que isso, era mais do que o símbolo da presença, era o símbolo do caráter de Deus também. Falava sobre quem Deus era, porque dentro daquela caixa, dentro da arca da aliança, estavam as tábuas dos 10 mandamentos, aquelas tábuas de pedras, né, que foram escritas lá, que Moisés precisou cortar a segunda cópia, né? A cópia, no caso, a original foi quebrada, uma outra, agora estavam ali dentro. Deus havia ordenado Moisés que colocasse ali dentro. Então, presta atenção, quando o Josué, orientado por Deus, diz assim: sigam o Senhor e a arca, ou melhor, sigam a arca da aliança, estava dizendo: siga o Senhor e a sua palavra. O Senhor, porque a arca simbolizava a presença de Deus, e a palavra, porque dentro da arca estavam os 10 mandamentos, as 10 palavras, que nós já vimos aqui em outro momento. Então, a orientação que o povo recebe é: siga o Senhor, siga a sua palavra. O povo teria que seguir por um caminho novo, o povo teria um desafio que eles não tinham enfrentado ainda. Esses irmãos que estavam ali, a grande maioria deles não tinha atravessado o Mar Vermelho. Lembra? Eles ficaram 40 anos e a grande maioria deles morreu no deserto. Muitos, ou a maioria que estava ali, nasceu no deserto, com exceção, naquele momento, de Josué e Caleb, e alguns outros, né, um grupo lá de 20 anos para baixo, que tinha saído do Egito. Todos os outros nasceram no deserto, todos eles não sabiam, eles conheciam a história, eles aprenderam a história, mas eles não tinham passado por aquilo ainda. Então era imprescindível seguir as orientações do Senhor, só que precisaria de fé. Seguir o Senhor e obedecer a sua palavra exige fé. Seguir a arca, no caso aqui, seguir a vontade de Deus, seguir Deus com fé é um ato de adoração. Obedecer a Deus é um ato de adoração. Quando Saul volta com aqueles animais daquela guerra, que ele não poderia ter trazido despojo, Samuel se aproxima e fala: Saul, você fez o que eu te ordenei? Saul: fiz. E ele fala assim: eu estou ouvindo uns balidos de ovelha. O que é isso, Saul? Ele falou: não, nós trouxemos as melhores ovelhas para oferecer ao Senhor. E aí Samuel pergunta a Saul: será que é melhor obedecer a Deus do que sacrificar? Ou melhor sacrificar do que obedecer a Deus? O que é melhor? O sacrifício era a forma de cultuar,
Ele está falando assim: qual é o melhor culto que você pode servir a Deus? Oferecer animais ou obediência ao Senhor? É por isso que a gente fala, obedecer é melhor do que sacrificar. A gente acha que essa palavra é um ditado que fala assim: se eu não obedecer eu vou pagar o preço por isso. É verdade que você vai pagar também, mas não era disso que o texto estava falando. Estava dizendo que o melhor culto a oferecer ao Senhor é a obediência. E quando nós obedecemos o Senhor, nós vamos crescendo em fé, querido. Isso vai trabalhando em nosso coração, a fé vai sendo alimentada. Nós somos informados no texto que o povo não poderia se aproximar da arca. 900 metros de distância, mais ou menos, quase 1 quilômetro aí de distância. Fiquem à distância de 1 quilômetro mais ou menos da arca. Sigam a arca, mas não tão perto. E eu fiquei pensando assim: por que não podia se aproximar da arca? Por que tinha que seguir de longe? Porque, irmãos, Deus estava no meio do povo. É isso que Josué fala com o povo, lá no versículo 10. Nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês. Vocês terão certeza agora, vocês terão convicção de que o Deus vivo está no meio de vocês. Agora, esse Deus vivo, irmãos, embora esteja entre nós, e seja o Deus que nos abençoa, que cuida, que nos protege, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Santo 3 vezes, o Deus que habita em luz inacessível. O que Josué está dizendo assim: fiquem a cerca de 1 quilômetro de distância da arca, não se aproximem dela, é porque Deus é muito santo, para que a gente trate Deus como fosse nosso coleguinha. Às vezes a gente acaba perdendo a dimensão de quem nós somos e de quem Deus é. Nós não podemos tratar Deus, irmãos, sem temor e sem tremor. Nós temos que entender a grandeza desse Deus, o poder desse Deus, a majestade, a soberania desse Deus. Nós aproximamos dele, nós temos o privilégio de chamar Pai. Jesus nos ensina: como for orar, vocês orem: Pai nosso que estais nos céus. Mas isso, querido, não quer dizer que ele é o nosso coleguinha. Às vezes nós perdemos essa dimensão, nós perdemos o temor e o tremor diante de Deus, e nós permitimos que a gente acabe atraindo para a nossa vida certo desrespeito contra Deus. A gente não pode fazer isso. O texto está dizendo: siga o Senhor, siga a sua palavra, mas lembre-se quem você é, e não esqueça da dimensão do Deus que você segue. Ele é o Deus terrível, todo-poderoso. Então, primeira coisa que nós aprendemos aqui é: diante do novo, siga o Senhor e a sua palavra. Diante do novo, você precisa tomar a decisão de se purificar. A purificação, irmãos, é uma exigência, não uma opção. A purificação é uma exigência e não uma opção. Deus fez uma promessa para o povo. A promessa é a seguinte: o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Era a promessa. Josué fala: Deus fará maravilhas diante de vocês. Mas havia uma condição para isso. A condição é: santifique-se, ou purifiquem-se. Está no versículo 5: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. A parte do Senhor era fazer as maravilhas, operar os milagres. A parte do povo, se purificar, se santificar. É interessante, irmãos, que Deus não disse assim: ó, eu vou santificar vocês e amanhã farei maravilhas. Não, ele fala assim: vocês precisam se santificar. Está jogando sobre o povo uma responsabilidade que competia a eles. Eles tinham que se santificar. Isso quer dizer que, embora a gente não consiga fazer isso sem a ajuda do Espírito Santo, é nossa responsabilidade buscar a vida de santidade, buscar a santificação. Essa ordem do Senhor era uma ordem seguinte: que se nós quisermos experimentar os efeitos do amor, os efeitos do poder de Deus na nossa vida, nós precisamos antes abandonar o pecado, e precisamos ter o cuidado de não entristecer o Espírito Santo de Deus. Ele fala assim, ó: santifiquem-se, santifiquem-se. O que significava a palavra santificar aqui, ou purificar? A ideia aqui, querido, é de lavar as vestes e de tomar banho.
Pense você que no deserto não era muito fácil arrumar água. Essa ideia que nós temos de banho, igual a gente tem no Brasil aqui, não era comum para aquele povo lá não, irmãos. Não era algo assim, toma banho todo dia, às vezes 2, 3 banhos por dia. Não era assim não, era diferente o esquema lá. Era uma outra cultura, num outro tempo, numa outra região geográfica do mundo. Não era simples. Mas agora, diante do novo, Deus dá uma ordem: vocês precisam purificar-se. E no Antigo Testamento significava lavar-se e trocar de roupa. E o que isso simbolizava? Simbolizava um novo tempo no relacionamento com Deus. Lavar-se e trocar de roupa era a oportunidade de abandonar o passado e olhar para frente com esperança. Eu vou abandonar o que ficou para trás e vou olhar para frente com esperança. Eu vou experimentar um tempo de novidades em e com Deus. Vou te dar 2 exemplos de acontecimentos semelhantes à purificação que Deus está pedindo aqui ao povo. Quando Jacó retorna, ou retoma o seu relacionamento com Deus, ele volta para Betel. E lá em Betel, o texto fala, lá em Gênesis 35, versículo 1 a 5, que ele, Jacó, e a sua família se lavaram e trocaram de roupa. Simbolizava que eles iam começar um novo tempo com o Senhor daí por diante. Agora não seria mais Jacó, seria o Israel. É um novo tempo com o Senhor. Jacó, aconteceu isso com ele, e ele começou um novo tempo com Deus, se tornou o pai dos 12 patriarcas, que formaram as tribos de Israel. Depois de ter cometido pecados terríveis, e ver o seu filho morrer como sentença de Deus, juízo de Deus sobre o seu pecado, o texto fala que Davi se levanta, toma um banho e troca de roupa, entra para a casa do Senhor e vai adorá-lo. Estava lá prostrado, orando pelo menino, mas o menino morreu. Quando isso acontece, levanta-se, toma um banho, troca de roupa e vai para o templo, na casa do Senhor, para adorá-lo. Era um novo tempo de Davi com Deus. Era um tempo de esperança, um recomeço. Então, o Novo Testamento também usa isso lá em Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios 7, 1, fala disso, de começar de novo, de lavar. Apocalipse 22, 14, fala que nós temos que lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Essa é a ideia de começar um novo tempo com o Senhor. O princípio ainda permanece hoje, o princípio de que nós precisamos nos purificar. Não dá para começar um novo tempo com o Senhor sem abandonar o passado de pecado. Não dá para começar um novo tempo com o Senhor, viver um novo com o Senhor e superar as dificuldades e ter novas conquistas sem abandonar uma vida de pecado. Algumas promessas de Deus, irmãos, preste atenção, algumas promessas de Deus são incondicionais. Nós precisamos crer. Por exemplo, Jesus voltará. Você faça o que quiser ou deixe de fazer o que quiser, Jesus voltará. E Ele virá buscar o povo dele. Isso vai acontecer. Não importa o que você faça, ou deixemos de fazer. Jesus vai voltar. Mas há outras promessas que são condicionais, que Deus fará se nós cumprirmos certos princípios, certos pré-requisitos, certas exigências. Então, agora, presta atenção. Quando a gente cumpre essas exigências, não é que nós estamos comprando a bênção de Deus, não é que nós estamos fazendo algo para merecer a bênção, absolutamente. Nós só estamos certificando para Deus que o nosso coração está preparado para receber as bênçãos que Ele tem para nós. Nós precisamos tomar atitude, e aqui para eles é o seguinte: vocês querem ver as maravilhas que Deus vai fazer? Santifiquem-se, purifiquem-se, assumam compromisso diante do Senhor, obedeçam ao Senhor, vivam algo novo, mas comecem se santificando. Então, para a gente poder viver o novo do Senhor, a purificação é uma exigência, não uma opção. Terceiro lugar, se você, diante do novo, já recebeu a direção do Senhor, prossiga, querido. Guiado pelo Senhor, você deve avançar em fé. Presta atenção, na maior parte do ano,
maior parte do ano, o Rio Jordão era um rio que tinha pouco mais de 30 metros de uma margem à outra, na maior parte do ano. Em alguns lugares tinha 1 metro de fundura, em outros 4 metros, dependendo do lugar. Não era muito difícil, numa época de seca, passar pelo Jordão, não era tão difícil. Mas, na época que eles chegaram, era mais ou menos abril no nosso calendário, era a primavera daqueles dias, e tinha muita chuva naquele tempo, chuvas abundantes. Somada a essas chuvas próprias da primavera, tinha o derretimento dos gelos dos montes do Líbano, especialmente do Monte Hermon. Aquele gelo derretido enchia o rio junto com aquelas chuvas, e alguns historiadores dizem que o Rio Jordão chegava a ter em sua extensão, quase a sua margem, o rio saía sobre a margem, podendo ter de um lado a outro até 1,5 km. Podia ter 1,5 km, e ele ficava muito perigoso, ameaçador, assustador. Eu não sei se você já parou para ver, um rio muito cheio, aquelas águas barrentas, o rio muito cheio, é apavorante, é assustador, a correnteza forte, e era assim que estava o Rio Jordão naqueles dias, é assim que ele estava assustador, ameaçador. O povo chegou diante do Rio Jordão, ali, e o que eles viram, a visão que eles tiveram era assustadora, era uma visão terrível, que gerava medo. Todavia, a ordem, naquela circunstância, era: avance, prossiga, continue, não desistir, recuar, ou parar, não eram as opções de Deus, eles tinham que continuar. Mas como seria o acontecimento? Deus tinha guiado o povo e deu já toda a estratégia como seria. Primeiro na frente ia a arca da aliança, porque o povo tinha que seguir, e o texto fala que representa o Senhor, então Deus ia na frente do povo. A arca era carregada pelos sacerdotes, e o texto fala que quando eles pisassem nas águas do rio, as águas do rio iam parar de correr. Então eles precisavam confiar e precisavam seguir. Quando os sacerdotes tocaram no Jordão, foi isso que aconteceu, o rio parou de correr. O texto fala que foi numa cidade chamada Adã, ou Adamá, em outra versão, que ficava, segundo os pesquisadores, entre 25 e 30 quilômetros para cima do rio, então lá não sabemos como foi que esse rio parou. Há alguns estudiosos que falam que podia ter sido um terremoto, que fez que alguma encosta de terra caísse e parasse o rio. Pouco importa, querido, se foi o terremoto, o que foi? A ação de Deus está envolvida ali, porque Deus falou assim: amanhã vai acontecer, e quando Deus falou, o rio parou, cerca de 30 quilômetros acima. O que restava do rio foi e correu para o mar morto, e agora o rio está seco, completamente seco diante deles, e eles então podiam passar agora, toda aquela multidão. Só que alguém precisou dar um passo de fé, alguém teve que botar primeiro o pé ali no rio, naquele rio perigoso, naquele rio ameaçador, naquele rio assustador. Eles não sabiam como aconteceria, tinha uma promessa, tinha uma direção, mas como vai acontecer, eles não sabiam. Eles deram um passo de fé, literalmente um passo de fé. Se nós não dermos um passo de fé, irmãos, se nós não acreditarmos, se nós não molharmos os nossos pés no novo diante de nós, é muito pouco provável que a gente tenha algum avanço na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus, nosso serviço para Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta, pensa comigo aí. Você acha que Deus poderia ter chegado com um povo ali antes daquele tempo de cheia? Pensa aí, o povo está 40 anos andando ali, Deus podia chegar com um povo ali, guiar o povo para aquela região ali, na época mais seca do rio? Poderia passar, chegar antes do tempo das chuvas, ou esperar passar a primavera, o tempo das chuvas, e então chegar com o povo ali. Mas Deus chegou no exato tempo em que o rio estava mais cheio. Pensa aí, por que você acha que Deus escolheu isso? Não sei, às vezes, irmãos, eu acho que Deus parece gostar de complicar as coisas. Não parece que Deus gosta de complicar as coisas? Só eu que penso isso, ou você pensa assim? Eu lembro de Lázaro. Lembra de Lázaro?
as irmãs mandam assim, ó, aquele a quem o Senhor ama está doente, vem aqui curá-lo. E aí Jesus fala assim, não vou. E ele fica onde estava. Lázaro então morre, Lázaro é sepultado. 4 dias depois disso, aparece Jesus em Betânia. Não era muito mais fácil ter curado Lázaro? Mas o milagre da ressurreição é muito maior. Jesus esperou ele morrer, e não apenas morrer, passaram-se 4 dias. No ideário, na mente, na mentalidade do povo judeu, acreditava-se que até 3 dias o espírito podia voltar para o corpo, mas no quarto, nem o espírito aguentava mais o fedor do corpo, estava fedendo tanto, nem o espírito aguentava. Então Jesus esperou passar toda a possibilidade, ele esperou o negócio ficar complicado, o corpo já estava em estado de decomposição, e Jesus então fala, vem Lázaro, sai, e o moço sai, parece que Deus gosta de complicar as coisas. Lembra de Gideão? Gideão, chama o exército aí, o exército contra o qual ele ia lutar, o exército midianitas, incontável, soldados que não dava para contar. Então, quando ele fez o clamor, quando ele chamou 32 mil soldados, tudo bem, 32 mil não é tanto igual o povo, mas dá para a gente fazer frente aí, ter uma guerra boa. Deus falou assim, não, manda embora os que estão com medo, 20 mil vão embora, sobraram 12, Deus, 12? Qual é? Não, ainda tem muito, no final sobraram 300, irmãos, por que Deus faz com a gente? 300, e com 301 com Gideão, eles venceram um exército inumerável. Parece que Deus gosta de levar as coisas às últimas consequências, parece que Ele deixa as coisas se tornarem impossíveis, então Ele entra com providência. Não foi assim com Abraão? Na hora que levanta a faca para matar o menino, Abraão, não precisa matar não, mas ele esperou até aquele momento, e às vezes parece que o inimigo está com vantagem, né? Gideão, o inimigo está com vantagem, 300 homens, a morte teve vantagem sobre Lázaro, mas se Deus está no processo, meu irmão, não importa o tamanho do inimigo, não importa a quantidade, nós teremos vitória em nome de Jesus, porque com Deus é maioria, o Senhor nos fará vencer, mesmo que às vezes nós cheguemos à beira do impossível, porque Deus é o Deus dos impossíveis, é aquele que tem intervenção extraordinária. O missionário Hudson Taylor disse assim, a obra de Deus começa difícil, torna-se impossível e então é feita. Né? A obra de Deus começa difícil, torna-se impossível e então é feita. É assim que funciona. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 39 diz assim, nós porém não somos dos que retrocedem, mas somos da fé, aleluia. Nós somos o povo que avança, nós não retrocedemos. Se o chamado de Deus é para avançar, então, irmão, não duvide, não titubeie, prossiga adiante e conquiste o que Deus tem para você, mas guiado pelo Senhor. Em último lugar, queria lembrar uma verdade que o texto diz aqui, é que Deus entra na batalha com o seu povo. Deus nunca te manda para o novo sozinho, Ele sempre entra com você. Quem é aqui da minha idade, né, aí tem gente mais velha que eu, né Nelson? Gente mais velha que eu, mas quem é da minha idade, aí, e um pouco, né, talvez alguns até mais novos que eu, vão lembrar de uma cantora, que, isso é muito no meio assembleiano, Shirley Carvalhais. Quem já ouviu falar nesse nome aí? Shirley Carvalhais, já ouviu falar, né? Ela cantava um hino, e tinha, o coro do hino era bem assim, se entrares na batalha, eu contigo lutarei, se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei, não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado, para te guiar. Eu ouvi cantar essa música tanto, quando eu li esse texto, eu lembrei dessa música, quando eu estava no meu tempo de assembleia, e essas verdades são bíblicas, está na música dela, mas são bíblicas. Você quer ver? Olha só, Salmo 23, 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Isaías 43, versículo 2, quando você passar pelas águas, eu estarei com você, quando passar pelos rios, eles não submergirão, quando passar pelo fogo, você não se queimará, e as chamas não o atingirão.
Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Louvado seja o nome do Senhor. Deus prometeu nunca nos abandonar, meu irmão, nunca. Aqueles que confiam e buscam o Senhor jamais serão desamparados. Lembra Daniel na cova dos leões? Ou seus 3 amigos na fornalha de fogo ardente? Você lembra? Quando o Nabucodonosor chega lá e olha para a fornalha lá, e falou: nós mandamos 3 homens para lá, por que tem 4? E o 4 parece o filho dos deuses, parece um filho de Deus, e era o filho de Deus que estava lá. Os homens foram para a fornalha e Deus foi junto. Daniel foi para a cova e Deus foi junto. Deus não nos manda para o novo sozinhos, Ele sempre vai com a gente. Creia nessa promessa, meu irmão, verdade para nós, Deus nunca falha. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Representado pela Arca da Aliança, o Eterno entrou no rio com o povo, entrou no rio, eles entraram e ficaram ali no meio do rio. E sabe o que é interessante? Olha só, se você leu o enredo no capítulo 4, depois continuando, você pode ler em casa. Os sacerdotes entram com a arca no meio do rio e ficam no meio do rio. O povo todo passa, e depois que todo o povo passou e estava salvo do outro lado, só então os sacerdotes saem com a arca. Enquanto o povo precisava passar no meio do rio, Deus estava lá. E Deus só saiu, só saiu porque Ele ia acompanhar o seu povo. Deus sempre está com o seu povo. Mas Deus entrou no rio com o povo, ficou no rio enquanto o povo passava, e só saiu de lá depois que todos os israelitas estavam seguros do outro lado do Jordão. Deus sempre entra conosco nas batalhas. É uma maravilha isso, uma maravilha. Eu concluo. O texto diz assim, capítulo 3, no versículo 16, finalzinho: então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Todo o povo atravessou, todo o povo, não ficou ninguém para trás. É verdade que não era o fim da jornada, na verdade era o começo de uma nova história, porque eles tinham toda a terra de Canaã ainda para conquistar, mas aquela intervenção de Deus provava para o povo, porque o texto diz assim: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês. Com esse evento, Deus estava provando assim: aonde vocês forem, eu estou com vocês, eu não vou abandonar vocês, não há quem poderá resistir vocês. E reforçou o desânimo no coração daqueles povos que estavam lá, inimigos, que viram o que Deus tinha feito. Enquanto o povo eleva a moral, o povo de Deus, o inimigo é abatido em sua moral. Deus estava cumprindo a sua promessa, irmãos. Deus estava cumprindo a sua promessa, o seu propósito, o seu projeto com o povo dele. Lá em Deuteronômio 6:23 diz assim: Ele nos tirou do Egito para nos dar esta terra que Ele havia prometido sob juramento aos nossos antepassados. Deus tirou o povo do Egito para levar para uma terra de promessa, e Deus estava cumprindo. O Senhor não apenas tirou o povo do Egito, Ele tirou o povo do Egito para dar uma nova terra, um novo lar. A gente pode concluir a partir disso, aplicando para nós, somos cristãos, filhos de Deus, que a nossa conversão é só o começo. A nossa conversão é só o começo. Nós estamos seguindo, irmãos, em direção a Canaã celestial, e daqui a pouco nós chegaremos lá. Agora, sabe de uma coisa, o que esse texto fala? Que nem todo, aqui não está escrito isso, mas lá em Hebreus a gente aprende isso. Nem todos os que saíram do Egito entraram na terra prometida. Nem todos, porque eles foram rebeldes. Hebreus 3:19 diz assim: assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. A falta de fé impediu que todos aqueles que saíram do Egito entrassem na terra da promessa. Aqueles que creram, entraram. Então, crer em Deus e confiar nas suas promessas é fundamental, é essencial para que Deus intervenha a nosso favor, para que Deus nos guie na nossa história. Com aquele feito ali, Deus estava confirmando com o povo: agora vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês. Hoje vocês sabem disso. E da mesma forma que Deus conduziu aquele povo atravessando o Jordão, o conduziu em toda a conquista da terra de Canaã, Deus também faz com a gente, irmãos. Deus faz com a gente.
Jesus falou assim, ó: vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Além desses propósitos aí que Deus tinha para o povo, de confirmar a sua presença, de levar o povo para a terra que ele tinha prometido, além disso, Deus tinha outras intenções. O versículo, capítulo 4, versículo 24 diz assim: fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês temam o Senhor seu Deus para sempre. Dois motivos a mais: um motivo evangelístico, né? Para que todos saibam que a mão do Senhor é poderosa, e um motivo relacional, para que vocês aprendam a temer o Senhor para todo sempre. Deus quer, irmãos, mudar nossa vida, a nossa história. O Senhor estava no controle de tudo o que estava acontecendo lá no Rio Jordão naquele dia. Ele disse ao sacerdote o que tinha que fazer, como entrar no rio, que hora que tinha que sair do rio. Ele ordenou as águas que parassem, depois ordenou que as águas continuassem. Tanto os sacerdotes quanto o povo obedeceram o Senhor, até as águas obedeceram o Senhor. Foi um dia em que Deus foi glorificado, e que o nome de Josué foi exaltado, porque obedeceram o Senhor. E como Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele continua no controle de todas as coisas. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil de pandemia, irmãos, Deus está no controle, Ele não perdeu o controle, e Ele está no meio dessa pandemia com a gente, Ele não vai sair, enquanto não passar, Ele está conosco, Ele prometeu que estaria, mesmo nos menores detalhes da sua vida, Deus está no controle, Deus está junto conosco e nunca nos deixará. Todos nós passaremos por tempos difíceis, ou todos nós em algum momento enfrentaremos o novo, talvez um novo bom, casamento, um filho que vem, talvez um novo ruim, a perda de alguém que a gente ama, a perda do emprego, uma doença, não importa qual seja o novo, nós temos orientação de Deus de como nós podemos viver esse novo. Nós não precisamos mais perder as esperanças, nós não precisamos mais pensar em desistir, nós não precisamos mais ser tomados pelo medo e pela dúvida. O texto nos ensina o que nós podemos fazer. O Senhor orientou aquele povo, nos orienta nessa noite. Quais são então as orientações de Deus diante do novo? Primeiro, assuma o compromisso de seguir o Senhor e obedecer a sua palavra, incondicionalmente. Segundo, adote a santidade como estilo de vida. Santifiquem-se hoje, que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Então assuma, adote o estilo de vida de santidade. 3, se você já tem a direção de Deus, então avance em fé, querido, em nome de Jesus. Deus já te falou, te orientou, mas pastor, vai, querido, mas não sei, eu também não sei como vai ser, mas vai, creia, o Senhor vai com você, Ele sempre vai. E por fim, lembre-se, você nunca estará sozinho, pois Deus sempre estará com você, não importe a circunstância. Esse texto é um texto que nos anima a caminhar com o Senhor, nos anima a continuar dando um passo de fé. Não importa se a circunstância está ameaçadora, tumultuosa, se Deus mandar, siga, vá à frente, ou melhor, vá seguindo o Senhor que vá à frente, mas vai, querido, não desanime, Deus continua no controle. Nós estamos numa época aí em que parece que o rio da nossa vida está transbordando e tem mais de 1,5 km, mas se Deus ordenar, a água para, longe da gente, basta uma palavra, querido, basta uma palavra. O Deus Todo-Poderoso é aquele que nos guia e estará conosco. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você que está em casa nos assistindo, eu quero orar por você que está aqui nessa noite e pedir para Deus derramar sobre você fé, confiança, para você continuar caminhando ousadamente no Senhor, para que você enfrente o novo com ousadia, com determinação, para que você conquiste e tome posse da terra que Deus tem para você, em nome de Jesus. Vamos orar? Peça a Deus para plantar fé no seu coração nessa noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa história registrada.
Obrigado pela fé daquele povo, pela obediência daquele povo. Obrigado, Deus, porque o Senhor operou um grande milagre, porque o Senhor foi na frente daquele povo. Obrigado porque o Senhor sempre vai à nossa frente. Obrigado porque o Senhor sempre está conosco. Dá-nos fé para acreditar nisso. E mesmo em meio à enchente do rio da nossa vida, quando a situação for ameaçadora, assustadora, terrível, não nos deixa temer, não nos deixa duvidar, não nos deixa desistir, não nos deixa parar. Deus, ajuda-nos a avançar em nome de Jesus, para novas conquistas, em nome de Jesus, a ideias novas, coisas novas vindo do Senhor. Abençoe a nós que estamos aqui e a todos aqueles que ouvirem essa palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.